Hoje vou dar-vos a conhecer uns jogos para melhorar a atenção e a imaginação. Estes jogos servem para todas as idades, fazem bem a toda a gente, não é preciso nenhum material, é só vantagens. Pode ser jogado sozinho, com 2 pessoas, com 3, com 4. Eu vou exemplificar aqui. O primeiro jogo chama-se Eu vou à lua e levo. Pode ser outra coisa em vez da lua ou em vez de levar, mas o conceito... Vou fazer como se esta fosse uma pessoa, esta outra e esta outra. Como se fossem 3 pessoas a jogar. E cada vez que eu levanto uma, é como se fosse ela a falar. Ok? Então, a pessoa diz: eu vou à lua e levo. Eu vou à lua e levo um carro. E a outra pessoa tem de dizer o que esta disse e o objeto dela. Depois a terceira pessoa tem de dizer o que a primeira disse, o que a segunda disse e o dela. E sempre assim, até que uma falha, já não se lembra e acaba o jogo. Pode ser objetos, pessoas, cidades, comida, pode ser tudo. Qualquer coisa que venha à cabeça. Por exemplo, eu vou à lua e levo um carro. Eu vou à lua e levo um carro e uma caneca. Eu levo um carro, uma caneca e uma bicicleta. Eu vou à lua e levo um carro, uma caneca, uma bicicleta e uma flor. Eu levo um carro, uma caneca, uma bicicleta, uma flor e um caderno. Eu levo um carro, uma caneca, uma bicicleta, uma flor, um caderno e mel. Eu levo um carro, uma bicicleta, uma caneca, uma flor, um caderno, mel e alface. E por aí fora. Ou seja, tem que estar atento para ver o que é que cada um disse. Também exercita a memória. A atenção e a memória estão intimamente relacionadas. E também a imaginação. Porque tu vais buscar coisas para dizer. E também é muito interessante ver aquilo que aparece. Aquilo que tu vais dizer. Basta dizer qualquer coisa. Uma cerveja. Uma tarte de pera. Sei lá. Podem ir acrescentando coisas. Basta puxar pela tua imaginação coisas que vão surgir. Vai ser engraçado ver o que é que surge. E depois também se pode completar, por exemplo, com as palavras de todos, criar uma história. Ou pegar nas palavras e começar a desenvolver. Por exemplo, limão. Limão, limoeiro. Limoeiro faz-me lembrar aquela senhora que tinha um limoeiro em casa. Como é que era essa senhora? Um episódio que eu vivi com essa senhora. Nesse dia que eu tive com essa senhora, o que é que terá acontecido antes de eu ter estado com ela? O que aconteceu depois de eu ter estado com ela? Vão pegando numa palavra que leva a outra, que leva a outra. Canela. Lembra-me aquela pessoa que põe canela em tudo. Outra coisa qualquer, uma característica dessa pessoa. Essa pessoa tinha uma camisola assim. Desenvolver. Só pegando em várias palavras que vão surgindo na cabeça de várias pessoas. Já se faz um jogo que já exercita bastante e a seguir ainda se pode pegar nisso e desenvolver mais. O outro jogo é a construção de frases, ou seja, vamos construir uma história em que a primeira pessoa diz, por exemplo, era uma vez. E esta segunda tem de dizer o que a primeira disse e completar. A terceira tem de dizer o que a primeira disse, mais o que a segunda disse e completar. Não é só completar, eles têm de ir, que é para estar atento a ver o que é que cada um está a dizer. Ela, era uma vez.
Era uma vez numa cidade encantada. Era uma vez numa cidade encantada e completamente desconhecida. Era uma vez numa cidade encantada e completamente desconhecida um rei muito misterioso. Era uma vez numa cidade encantada e completamente desconhecida um rei muito misterioso que usava sempre sapatos amarelos e por aí fora, e depois contar toda uma história. Chega-se ao fim e vai-se obter uma história. O outro jogo é o dos objetos. Então, fazemos assim. Podemos alterar o grau de dificuldade, mas imaginemos 10 objetos ali à frente. E dizemos já, pronto, se for consoante a idade, vamos aumentando ou diminuindo, né? Mas imaginemos uma criança, 10 objetos, e deixamos-la olhar, não sei, 10 segundos. Depois vão adaptando. E ela vê o que é que está ali. Ou seja, tem que estar atenta ao que é que está ali e ver o ambiente ali. Depois ela vira-se de costas e nós retiramos um objeto. E ela volta a olhar e tem de perceber qual foi o objeto que nós tiramos. Tem de ver o que é que está ali diferente. Então, nestes jogos, além disto que eu disse, também vai servir muito para soltar palavras, solta palavras, solta frases, fala com a vida, manda para o ar isso que está para aí, essa coisa que está enclausurada dentro de ti. E vais ver que muitas vezes, se calhar, tu podes pensar, nada resulta na minha vida, não sei o quê. Mas, se calhar, tu nunca te dedicaste a escrever um pequeno texto sobre o que é resultar. O que é isso de resultar? Se tu nem sabes desenvolver um texto sobre resultar, como é que tu podes afirmar que nada resulta? Tu estás com o conceito de resultar muitas vezes distorcido. E quem diz resultar diz tudo. Então é muito importante soltar as palavras e depois dedicar-se a saber. Nós estamos a falar do quê? O que é isto? E agora, uma curiosidade. Houve uma altura, durante 6 meses, que eu e a minha filha, eu tenho uma filha chamada Lia, de 7 anos, fazíamos uma caminhada de 4 km de manhã e depois, ao fim da tarde, outra vez 4 km até casa. E nós fazíamos estes jogos. Então, além de eu gostar mesmo muito destes jogos, achar muito, muito, muito interessantes e que depois nunca são repetitivas porque surgem sempre coisas diferentes, também lembra-me muito essas grandes caminhadas que nós fazíamos. Lembra-me muito as histórias maravilhosas que surgiam dali. Já inventamos muitas histórias com esses jogos e é incrível como surgem coisas tão diferentes. Divertimos-nos muito, então são jogos muito importantes para mim. E agora lembrei-me de outro jogo, um bónus, que este jogo foi inventado pela minha filha. Chama-se Onde é que estás? E era assim, uma pessoa tem de perguntar à outra, onde é que estás? E a pessoa pode dizer o que quiser, por exemplo, estou dentro da barriga de uma vaca, estou dentro da cabeça de um unicórnio, estou em cima do ombro de uma fada, estou dentro de um quadro muito antigo, estou, sei lá, tudo, é isso, mais uma vez vale tudo. E depois a outra pessoa diz, mas onde é que fica isso? Numa floresta, mas onde é que é essa floresta? É ao lado de não sei o quê. Mas como é que se vai para aí? Até chegar, mas como é que é esse quadro? Vai fazendo perguntas e a pessoa vai inventando, criando, até chegar a um ponto que já acha que a história está no fim e diz, ok, chegaste, estou aqui! Então também é muito divertido. Olha, por hoje é tudo. Deixo-vos estes jogos, divirtam-se, já têm aí muito material. E até à próxima. Obrigada!